Olá, alunos, tudo beleza? Estamos começando esse PET de Laboratório de Matemática, de volume 7, com a temática de grandezas e medidas. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Medidas é quando comparamos duas grandezas de uma mesma espécie. E comprimento é a grandeza associada à extensão longitudinal entre dois pontos, tendo como unidade medida padrão o metro. Sabemos que no nosso dia a dia medimos muitas coisas. Medimos a distância de uma localidade a outra, medimos o tamanho de um objeto, medimos a quantidade de água que tomamos por dia, medimos uma receita de um bolo, enfim, medimos muitas coisas no nosso dia a dia. Então, esse PET vamos estudar sobre medidas, grandezas e medidas. Como está aqui, vamos começar na semana 1 com o tema medidas de comprimento e área. A medida de comprimento já sabemos que é a grandeza associada à extensão longitudinal entre dois pontos, ou seja, medida entre dois pontos, né? Tendo como unidade medida o metro. Essa unidade de medida é o padrão, o metro. Através do metro, origina-se outras unidades. Área é a grandeza associada à medida da superfície. Quando eu quero medir uma superfície, eu tenho que aplicar a medida da área. Então, a superfície é associada à medida da área. Para fazer seus cálculos, precisa-se de duas dimensões, tendo como unidade de medida padrão o metro quadrado. Então, o comprimento tem a unidade padrão o metro, e a área, a unidade padrão o metro também, só que quadrado. Quando eu tenho uma unidade de medida que ela é elevada a 2, o que é quadrado, significa que essa unidade de medida ela é área. Vamos lá. Unidade de medida é uma medida ou quantidade específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas. Isso é a unidade de medida. A unidade padrão de comprimento é o metro, como já falamos. A seguir temos uma tabela de seus múltiplos e submúltiplos. A unidade padrão, o metro. Para cá, eu tenho submúltiplos. Vou dizer, os menores que metro. Maiores que metro, eu tenho os múltiplos. Então, decímetro, centímetro e milímetro é submúltiplos da unidade fundamental metro. Quilômetro, hectômetro e decâmetro é os múltiplos de metro. Muitas vezes em nosso dia a dia precisamos transformar essas medidas de comprimento. É simples. Observe a tabela 1 abaixo. Agora vamos aprender como transformar. Para transformar ou converter essas medidas de uma para outra, temos que seguir uma tabela. Olha o esquema da tabela. É lógico que dá para fazer de cabeça, mas está aqui a tabela. Eu tenho o metro aqui no centro, esquerdo eu tenho os múltiplos. Então eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu tenho uma medida em metros e quero converter ou transformar ela em milímetro, metro é maior que milímetro. Quando é maior que milímetro, eu tenho que fazer a multiplicação, a setinha, metros para milímetro. Metros para milímetro eu tenho quantas setinhas? 1, 2, 3. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes os 10 aqui, ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Vamos supor que eu tenho 2 metros aqui. Aí eu tenho multiplicado 2 vezes 10, tanto. O resultado, 2 vezes 10. O resultado que deu aqui, vezes 10 de novo. Ou, se não, eu contei aqui 3 vezes. A setinha aqui, eu tenho 3 movimentos. 1, 2, 3. O metro não conta. O metro já é a medida. Eu conto o decímetro, o centímetro e o milímetro. Eu quero passar para milímetro, então eu tenho 3 aqui. É porque tem 3 setinhas. 3, 10 aqui. Vou multiplicar 3 vezes o 10.
eu pego essas 3 vezes e apenas acrescento o zero ou multiplico por 1000, que é acrescentar 3 zeros à frente. Então, se eu tenho 2 metros aqui, acrescento 3 zeros à frente do 2, eu tenho o resultado de 2000 milímetros. E se eu quiser passar para centímetro? Tranquilo, em vez de ser 3, vai ser 2 zeros. Então, eu pego aqui, ó, só decímetro, centímetro. Então, 2 vezes 100, agora não é vezes 1000, é vezes 100. Aí só acrescento 2 zeros na frente. Aí eu vou ter 200 centímetros, 2 metros. Eu quero saber em decímetro. Agora, então, é só vezes 10. Só vezes 10. Aí eu venho aqui, 2 vezes 10. Então, eu tenho 20 decímetros. 2 metros, eu tenho 20 decímetros. Porque aqui eu tenho centímetro, que tem 10 milímetros. Decímetro tem 10 centímetros. E metro, que tem 10 decímetros. Tá. E se eu tenho, então, 2 quilômetros, vamos usar 2 quilômetros, e quer transformar em metros? Faço também, faço o mesmo jeito aqui. Multiplico, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, eu tenho 3. Se eu tenho 3, aqui, ó, 1, 2, 3 movimentos chegando no metro, é só multiplicar por 1000 ou multiplicar 3 vezes 10. Multiplicar por 10 3 vezes. 2 vezes 10, total vezes 10, o total vezes 10, que vai dar, todo jeito vai dar 2000 metros, que é 2 km. Tem aqui, então 2 vezes 10, 2 vezes 10 vai dar 20, 20 vezes 10 vai dar 200, 200 vezes 10, 2000. Agora o contrário, eu tenho 1000 milímetros e quero transformar em metros. O que eu vou fazer? Agora para baixo, setinha de baixo, quer dividir, porque milímetro é menor que metro, então eu pego sempre, se é menor eu pego sempre dividido, dividido. Se é maior, aí eu multiplico, no caso está para cá, então para cá. Da esquerda para a direita, multiplico, da direita para a esquerda eu divido. Então ficou milímetro é menor que metro, então eu faço a divisão. A setinha aqui indicando divisão, divisão, divisão. Divido por 10, 3 vezes, até chegar em metro, quero de milímetro para metro. Então, se eu tenho 1000 milímetros e quero transformar em metro, vou dividir 1000 por 10, que vai dar 100. 100 por 10, que vai dar 10. E 10 por, divido 10 por 10, que vai dar 1. Ou seja, 1 metro. 1000 milímetros. E a mesma coisa aqui também. Se eu quero transformar 2000 metros em quilômetro, 2000 divido 1, 2, 3. São 3 zeros, então divido por 1000. Se é 2000 metros dividido por 1000, vai dar 2 quilômetros. E se eu tenho hectômetro, ou hectômetro para transformar em quilômetro? Então, eu tenho aqui só apenas um movimento, então é só 10. O que eu vou fazer? Se eu tenho hectômetro aqui, vamos supor que eu tenho 30 hectômetros. 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, são 3 quilômetros. 30 hectômetros é o mesmo que 3 quilômetros. E assim por diante. Toda vez que eu for transformar uma unidade de medida, uma unidade de medida de comprimento, no caso, né? Uma unidade de medida de comprimento. Primeiro tem que saber qual é o número que eu vou, a medida que eu vou transformar. Se ela estiver em metro, eu tenho que ver a segunda que eu vou transformar. Se ela for em centímetro, decímetro, centímetro, milímetro, ou seja, menor que metro, aí sim eu vou multiplicar. Porque o metro é maior que os outros, então eu tenho que multiplicar. Agora, se o metro for menor, no caso for para cá, for transformar em decâmetro, em hectômetro ou em quilômetro, aí sim, aí eu vou ter que dividir. Que você for da esquerda para a direita, vai ser sempre multiplicando. Da direita para a esquerda, sempre dividindo. Se eu quero saber milímetro, eu quero saber de milímetro para metro, então, ó, a setinha, seguir a setinha. Então, é divisão. Se eu quero de metro para milímetro, então, ó, setinha de cima.
multiplicação, ok? E de outra maneira, seguindo esse esqueminha, toda vez, tanto pode multiplicar 1 por 1, né? O número que está aqui, vezes 10, o resultado, vezes 10, resultado de novo, vezes 10. Ou pode ficar mais fácil, para dar mais rápido, se é 3 vezes, se é metro aqui, conta quantas setinhas tem? 1, 2, 3. Se é 3 vezes, é só apenas multiplicar por 1000. Ou acrescentar 3 zeros, que vai dar certinho. Ao exemplo 1, temos uma medida de 20.000 milímetros. 20.000 milímetros. Precisamos que essa medida seja em metros. Volte à tabela e conte quantas casas tem do milímetro para o metro. Segue a seta dividindo por 10 cada casa. Então, dividir, eu posso cortar os zeros que dá na mesma, que calcular. Logo, nossa medida será de 20 metros. Por que eu sei que é 20 metros? Porque eu quero de milímetro para metros. Não, se milímetro para metro é o que eu expliquei. Tenho 1, 2, 3. Só dividir os 20.000 por 1000. 20.000 dividido por 1000, tenho 20. Então tem 20 metros. Meu resultado então é 20 metros. Exemplo 2. Temos 60 metros. Precisamos que esta medida seja em milímetro. É a mesma coisa que eu expliquei. Volte à tabela e conte quantas casas tem o metro até o milímetro. O metro continua sendo maior, então é multiplicar de novo. Só multiplicar. Se eu tenho 60 metros, é só multiplicar. 60 vezes 10 3 vezes, ou se não, 60 vezes 1000, vai dar 60.000. O resultado vai ser 60.000. Para transformar as medidas de área, é da mesma maneira, só trocar os símbolos conforme a tabela 2 a seguir. Ou seja, a área é o mesmo jeito, só vai mudar só o símbolo aqui. Você vai colocar um 2 aqui para significar que é quadrado, que esse quilômetro é quadrado. Esse quilômetro aqui não é quadrado, não tem um 2. Na área, esse quilômetro já é quadrado, ou seja, todas as unidades aqui, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro são quadrados. E a diferença também está na multiplicação, porque se é quadrado, então 10 vezes 10, 100. Então, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Em vez de dividir por 10, eu vou dividir por 100. Só isso. E o movimento é a mesma coisa. Atividade 1. Marque a alternativa correta. Medida é a porcentagem de um número. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Metro é o mesmo que quilograma. Atividade 2. Transforme as medidas abaixo. Agora fazer o mesmo, pôr em prática que aprendemos na aula. 20.000 metros em milímetro. 1 quilômetro em metros. Mesma forma, quilômetro é maior ou menor que metro? Se ele é maior que metro, quilômetro é maior, então eu vou ter que multiplicar. 100 metros em quilômetro. 30.000 milímetros quadrados em metros quadrados. Milímetro quadrado é menor que metros quadrados, então eu vou ter que dividir. 2 metros quadrados em milímetro quadrado. Assim, todas as vezes que for maior, multiplico. Se o primeiro for menor, eu divido. Só olhar na tabelinha aqui. Canal do DNR Daniel Nobre Oficial. Compartilhe, dê o seu like e inscreva no canal.